Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta sexta-feira, dia 30. O mês está terminando, né? Dia 30 de agosto de 2019. Para alguns, já que a gente troca algumas informações, algumas coisas, sextou também aqui no Atualidades Pampa. E sextou também de uma maneira diferente com a Polícia Civil nesta sexta-feira, porque eles fizeram a paralisação, ou pelo menos uma semi-paralisação, das 8 horas da manhã e que se estendeu até às 20 horas, o que se estende até às 20 horas desta sexta-feira. A insatisfação dos policiais é grande, esse é um protesto contra 5 anos que os salários vêm atrasando, enfim. Nós vamos falar nesse assunto com mais detalhes, porque além deste assunto nós teremos outros, né, Vitorino? Bastante. O principal deles é exatamente tratando dessa matéria. O governador Eduardo Leite não conseguirá cumprir a sua promessa de campanha de regularizar os salários ainda em 2019. Eu vou dizer por quê. Raquel Dodge pede ao STF que suspenda as decisões que estão anulando as sentenças de primeiro grau. Lula mostrou já saber da anulação da sentença do Bendini. Eu vou explicar por quê daqui a pouco mais. E mais uma vez, Mourão, o vice-presidente da República, se levanta como uma voz coerente no meio do incêndio. Por moralismo, preconceito e desinformação, Brasil vai na contramão do mundo moderno e seguirá perdendo a guerra às drogas. No país da bandidolatria e que relativiza crime e criminoso, a justiça brasileira concede a liberdade para o assassino do menino João Hélio. Bolsonaro e o seu estilo. Muito bem. Estes alguns dos detalhes que nós vamos falar. Mas no nosso sul.com.br você vai encontrar, entre outros assuntos, a investigação, digamos assim, que está fazendo a Secretaria da Saúde com 15 suspeitas de sarampo, de pessoas acometidas pelo sarampo, crianças, enfim, aqui mesmo na cidade de Porto Alegre. Aliás, este foi um assunto teu durante essa semana, se não me engano. No início da semana. E a Ana também, não foi? No início da semana. Eu trouxe, na verdade, a notícia sobre a campanha, o início da campanha de vacinação. E aí depois a Ana complementou com os números mais assustadores ainda. Até a primeira morte em São Paulo, se eu não me engano. Exatamente, porque começa justamente com o surto e a gente fala, como o Marconi destacou em diversos momentos aqui, dessa ideia mundial de que as vacinas são algo ruim para a saúde, que não estão salvando, mas estão ao contrário da concepção básica. Eu digo assim, hoje a gente luta e está tentando esclarecer conceitos se a vacina existe para salvar, para tornar o corpo imune a uma doença, por óbvio, às vezes ela é aplicada em uma pessoa que já tem imunidade fraca, acaba ficando doente, o que é algo natural. Até os médicos relatam quando você vai tomar uma vacina que você pode, sim, se sentir um pouco mal, se sentir um pouco estressado, porque o corpo está se tornando mais forte àquela doença. E, aliás, a gente fala de uma realidade no próprio Rio Grande do Sul, onde temos 38 mortes por gripe. Sim. Não é nem sarampo, a gente fala de uma coisa tão simples. E o que preocupa é que justamente as pessoas do grupo de risco, que são crianças e idosos, é que acabaram falecendo. A gente coloca que 27 dessas mortes, elas acontecem com pessoas acima dos 60 anos e dentro desse grupo, perto de 10 pessoas não tinham se vacinado. Pois é, e dentro dessas 15 pessoas aqui, que a Secretaria Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde que está investigando essas 15 suspeitas, dentre os pacientes que estão em observação, tem pessoas que encontram-se com histórico de viagens à Itália e ao estado de São Paulo. Valendo reforçar ou registrar ou lembrar que o país europeu já registrou ao menos 1.000 casos de doença em crianças e adultos, enquanto a nossa capital paulista, que também já foi dito aqui, já vitimou um homem de 42 anos que não tinha histórico de vacinação contra o sarampo. Lembrando que a vacina tríplice é que é a medida de prevenção mais eficaz contra o sarampo. Essa notícia e tantas outras, e notícias que passarão por essa bancada aqui nesta noite de hoje, estão no osul.com.br, que você tem acesso na plataforma que você preferir. Basta você baixar o aplicativo. E começando esse programa com todas essas informações, nessa vibe da informação,
Sábado tem Atualidades Pampa. São os melhores momentos do Atualidades Pampa, aos sábados agora, às 7h30 da noite. Vitorino, e a tua manchete? Que foi também um assunto que está aqui no assunto. Pois é, essa é uma preocupação. Os funcionários públicos estão preocupados porque o governador Eduardo Leite, durante a campanha, reiteradamente disse que o mote da sua campanha seria a regularização dos salários do funcionalismo público estadual. Disse que dificilmente conseguiria isso nos primeiros meses, mas que talvez no primeiro semestre, mas no mais tardar até o final do ano. O que está se vendo é que ele não vai conseguir. O atraso dos salários continua oscilando por conta das dificuldades de arrecadação. E mesmo com as privatizações no horizonte, a entrada desse dinheiro a curto prazo, a longo prazo vai ter dinheiro, mas a curto prazo não será suficiente para cobrir o déficit com o funcionalismo público do Estado. Existem problemas, por exemplo, do 13º salário de 2018, que ainda não foi pago. Tem que pensar no 10º salário de 2019, nos salários atrasados e também prestadores de serviço. Então, assim, a dificuldade é muito grande e é bom as pessoas irem se habituando desde já. O governador Eduardo Leite está fazendo um esforço, mas vamos deixar bem claro, não dá para iludir a população e muito menos o funcionalismo. Ele não vai conseguir, em 2019, regularizar os salários. Então, isso serve de alerta para que as pessoas, desde já, os funcionários públicos, se preparem. Eu não sei como é que a gente vai se preparar sem salário, mas fica até tragicômico, né? Mas que tenham consciência de que a solução, se vier, virá somente em 2020. Não tenho nenhuma esperança que 2019 regularize isso. Mas tu sabe, se me permite, Roxo, uma coisa que me chama muito a atenção no meio de tudo isso, eu sou um cidadão que costumo trazer para minha vida uma ideia de que para situações especiais, medidas especiais, elas precisam ser radicalmente tomadas, e desde a primeira vez que foi anunciado o primeiro parcelamento, que eu estava no microfone da Rádio Pampa, uma coisa me chama a atenção, de novo, é a passividade da população. Eu me lembro que quando foi feito o primeiro anúncio, as primeiras perguntas que eu recebia na apresentação do programa eram: quando que isso vai regularizar? A partir do 2º, 3º mês, as pessoas inseriram o parcelamento dos salários na sua vida a ponto de fazerem as perguntas diferentes já foi informado quando sai a primeira parcela, ou seja, se adaptaram passivamente à ideia de um servidor que trabalhou durante o período integral não receber o seu salário. Eu não sei se é passivamente, mas tem que se conformar, né? Pois é, mas aí é que entra... Não tem que se conformar. Pois é, aí é que eu entro no que chamo de medidas especiais. Já era para o Estado ter parado. Já era para o Estado sentir um pouco do caos causado pela falta de dinheiro no orçamento do cidadão. Não é possível que a gente veja a classe política recebendo em dia, andando com 4, 5 seguranças, os melhores e mais bonitos carrões, e a gente passivamente aceitando a ideia, não, agora vai dar certo. Um banco que se diz nosso e que oferece e que insiste em tratar o cidadão como cliente. Não tem essa de nosso. Oferecer empréstimo como foi oferecido, descontando, cadê o nosso nessa hora, que era para ajudar, que era para estar ali do lado? Não, que já começou a ligar para quem vai ter o salário atrasado. Exatamente, né? O que dá até a entender. O banco vende um produto em cima da desgraça. Em cima da desgraça. Dobrou o salário do presidente do Banrisul com o Eduardo Leite. Então, assim, 90 mil reais. Quando eu falo medidas especiais, eu sei que vai um pouco além, eu sei que eu exagero um pouco, mas para mim, o Estado já tinha que ter parado. O caos já tinha que ser instaurado, para que, de alguma forma, botar água oxigenada em cima da ferida. Precisa espumar. Enquanto o cidadão continuar passivamente acreditando que, não, o próximo agora prometeu... Como é que acreditaram na promessa de que ia ser pago? Como que o cidadão se permitiu isso? Estou inscrito, dona Magda, estou inscrito. Está inscrito. Fala inscrito, fala. Bem, eu tenho mantido em relação ao estadual o mesmo critério para o federal. Eu acho que um ano foi o que se estabeleceu para que tu chegue em casa, veja das suas dificuldades, preveja alguma coisa e faça alguns sucessos. Então, não tenho sido crítico do governo federal nas questões econômicas e não estou sendo crítico com o governo estadual nas questões econômicas. Também lembro que o então candidato a governador pediu um ano
para fazer e ele está no oitavo mês, então ainda não vou me somar às críticas. O que a gente consegue perceber, o Vitorino já traz o fato que as privatizações vão atrasar, e é verdade, é que nós já estamos com a suspensão do pagamento ao governo federal vigorando e ainda assim não conseguimos pagar. E com todas as a melhor fontes de crédito medida esgotadas. que o governo, a mais rápida, a mais eficaz, que era suspender os pagamentos da dívida pública, essas por uma liminar estão vigorando e nós não estamos pagando. Então, sem ter que pagar essa parcela extraordinária ao governo federal, não conseguimos regularizar ainda, aí é assustador. Me sobra a última expectativa, que é do último trimestre do ano, que há uma perspectiva tanto do governo federal quanto do governo estadual de que a economia volte a reagir e evidente, esses números repercutam, sendo no governo federal, repercutam no nosso estado. Então, minha última expectativa seriam os números de faturamento de outubro, novembro e dezembro, para que pudéssemos, então, cumprir uma promessa, né, de, em janeiro, regularizar essa difícil situação do funcionário. Tem um aspecto aí, é importante que a gente dê nome aos bois. Não dá para livrar a cara da Assembleia Legislativa nessa encrenca toda, não. Eu lembro que o Sartori tentou, por 2 oportunidades, aprovar um projeto que estabelecia o repasse para o Legislativo e para o Judiciário, o percentual legal sobre a arrecadação e não sobre o orçamento. Porque a gente sabe que o orçamento é ficto, né? É um exercício de chutometria o orçamento. Por 2 vezes Sartori tentou aprovar e os gloriosos deputados não toparam. Se acovardaram com medo do judiciário e, claro, pensando no próprio bolso. Então, não dá para livrar a cara da Assembleia Legislativa nesse caos econômico que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Tem muito deputado lá que prega de defender os trabalhadores, porque os coitados funcionários públicos, e na hora de votar, votou contra o funcionalismo público. É verdade. Contra, porque quem votou contra essa proposta, votou contra o funcionalismo público. Fala, Russo. Desculpa. É que vocês... Perdão pela impertinência. Não, se vocês ficarem assim, o Felipe não também quer falar bravo sobre comigo, segurança, não consegue. Estou que eu queria dizer assim, é que, na verdade, nós conseguiríamos também atrasar o pagamento de outros setores, mas o que nós precisamos mesmo é gerar receita. Porque enquanto não houver dinheiro novo, dinheiro acrescentando, essa medida de responsabilizar a Assembleia também seria legítima. Nós faríamos, mas então, com que o Judiciário e o Legislativo também não recebessem, mas nós não estaríamos gerando dinheiro. Nós precisamos que o Estado aumente as suas receitas. É assustador que nós não consigamos elevar esses índices. É isso que eu queria reforçar também. Não, agora o Felipe e depois o Mário. Posso ir, mamãe? Pode. Obrigado. Pode. Eu não consigo entender como professores e policiais são os mais atingidos na nossa sociedade com esse parcelamento de salário, quando o governador, por exemplo, podia simplesmente deixar de pagar uma empreiteira que está atrasando determinada obra ou cobrar, quem sabe, das grandes empresas as suas dívidas com estados, mas não, sempre acaba caindo no servidor público, principalmente no professor e no policial. Então, eu acho que o governador do estado ele poderia pensar, sim, em algumas medidas que fossem, ao invés de não pagar os seus funcionários, deixar de repassar dinheiro e verba para terceiros, por exemplo, as empreiteiras que recebem muito dinheiro no estado. Bom, o Nietzsche dizia que aquele que sabe mandar, um dia vai encontrar alguém a quem ele deva obedecer. Eu me refiro isso ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Lula, né, que é indiscutivelmente um político extremamente inteligente. Eu não estou falando nada do que aconteceu, da Lava Jato, do mensalão, de toda essa corrupção instaurada desde outros governos, inclusive ela aflora com mais precisão no governo dele. Quando ofereceram a ele, vejam bem, a oportunidade de voltar para casa, de ter, sabe, depois de um ano e tal, ele disse, não, eu só saio daqui se anularem a sentença. Era aquele jeito dele falar, todo rolo feio, né? Então, o que aconteceu? Ele já sabia
que ia acontecer essa coisa do Benedito. É uma matéria que você lê no jornal O Sul de hoje, publicada na coluna do Cláudio Humberto, que diz isso, né, da lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Até os petistas mais religiosos, né, desconfiaram disso. Pô, mas não está aceitando ir para casa? Só se anularem a sentença, só se acabarem com o processo não pode ser acabado, volta então. E os advogados entraram no mesmo dia, porque eles já sabiam da decisão do STF, pelo menos é o que sugere aqui o colunista do Jornal do Sul, o Cláudio Humberto. Isso mostra a esperteza do Lula e como ele sabe girar o peão da política brasileira. Não é de graça que ele se elegeu 2 vezes presidente e elegeu a Dilma, que eu não tenho nenhuma dúvida. As pessoas não votaram na Dilma, as pessoas votaram no Lula. Na terceira eleição ganha pelo PT. Pena que o Lula, com toda a sua inteligência, com toda a sua articulação, com todo o seu movimento político, com o seu conhecimento do ser humano, porque eu não tenho dúvida, o Lula nasceu para ser filósofo. Porque ele conhece o ser humano, Ele fosse para uma força. Eu ouço o senhor falar, o senhor tem que ouvir eu falar. Não força, não. Olha aqui, vocês vão cantar onde hoje? Não vão brigar antes de se apresentarem. É a dupla sertaneja, o Débio e o Mental. É isso, vocês não podem brigar porque vão se apresentar em algum lugar. Eu sou o Lloyd, tu é o Débio. Tá bom. Mas eu quero dizer que o Lula é inteligente. O senhor não venha dizer que o Lula não é um homem inteligente. Pode ser pro mal, mas ele é um homem inteligente. Eu acho também, tu tem razão. 500 vezes eu já falei isso aqui. Como eu, quando falei que o Bolsonaro ia sair por cima dessa crise toda detonada, deflagrada pelo Macron. Ele conseguiu uma unidade. As pessoas que votavam nele, que adoravam ele, agora gostam mais dele do mito. Então são coisas que acontecem na política, que é um jogo de xadrez, você pode perder. Mas aquele que conhece mais o tabuleiro sempre ganha. Então, o Lula já sabia, pelos seus advogados, do resultado, segundo o que diz aqui a coluna do Cláudio Humberto no nosso Jornal O Sul, que é de graça, você não paga nada para ler. Muito bem, assim como participar... Deixa eu só dar um pitaquinho nesse negócio. Por favor. Acho que o Cláudio Humberto deu uma chutada legal. Como é que ele sabia que o Lula sabia? O Cláudio Humberto também deu um miguezinho legal aí. Toca o barco, dona Magda. Obrigada, eu te agradeço muito. Eu gostaria de... Não, primeiro eu tenho direito à tréplica. O idoso tem direito à tréplica. Idoso, O caturritão. Já me chamaram até de caturritão por causa desse Mas a caturrita é anêmica. A senhora também tá meio caturrita. Não, eu tô completamente. Isso aí dá o trio ternura. Não, mas eu quero, não, brincadeira. É mesmo. Vamos depois registrar esse momento. Você nos acompanha no Instagram, no Face, enfim. Nós vamos registrar o momento do trio Calafeu. Vamos lá, Marli. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. A Elis Regina dizia, cada país tem o Sinatra que merece. Cada país tem um Sinatra que merece. Elis, essa frase não é minha. Elis Regina Carvalho Costa, minha querida amiga. Muito bem. O doutor Ruth, o senhor quer fazer soro caseiro nesse assunto? Não queria me intrometer, dona Magda. Quando a senhora me chamar, eu estarei apto. Eu vou chamá-lo logo a seguir. Primeiro eu vou reforçar a participação e o acompanhamento dos nossos telespectadores através do nosso Instagram, @atualidades.pampa. Também para quem quiser assistir no YouTube o nosso programa, o endereço é youtube.com/TV Pampa, e ali naquele sininho que tem, aquilo ali serve para ativar notificações. Ou seja, você clicando ali, você passa a receber sempre o momento que nós estamos entrando no ar. Mas tem mais, né, Ana? Isso mesmo. A Nara, que está aqui na nossa audiência, participando bastante, já mandou várias mensagens. Ela ficou com uma série de dúvidas a respeito do sarampo. Então, eu rapidamente, aqui numa pesquisa da Rosana Hitman, que ela é, então, uma infectologista do Instituto Emílio Ribas, lá de São Paulo. Ela deu uma entrevista bem aprofundada sobre o tema, falando quem deve, quem não deve, onde, quando, como você deve tomar essas vacinas. Claro, é relacionado ao estado de São Paulo, pelo que eu encontrei das informações, mas ela está como fonte confiável. Então, assim, quem já teve a doença não precisa tomar. Mas ela disse que antigamente existia um certo equívoco em saber se era de fato sarampo. Então, pessoas que tiveram alguma alergia, que podem ter se sentido mal em algum momento, ela disse que sarampo era um pouco parecido com varicela. Eu sei porque eu já tive sarampo. E ela, então, acabou destacando justamente nessa entrevista se você tem a certeza. Então, geralmente existe um prontuário, ou até mesmo no seu caderninho de vacina, para
quem ainda tem esse caderninho, Possível, você olha se né? tomou a vacina ou não, mas ela disse assim, se você não sabe, não existe nenhum problema em você ir até um posto de saúde, até um local que esteja regulamentado para tomar a vacina. Se você já teve o sarampo, você não precisa buscar, então, essa vacina, porque você já está imunizado. Mas lembrando que quem tem, né, quem já teve a doença pode sim contrair o vírus e andar com ele sem ter os sintomas, então, de fato, expostos ali na sua pele, você acaba contaminando as outras pessoas. Lembrando que o sarampo se transmite muito rapidamente e geralmente em transporte público, lugares onde circulam muitas pessoas, então todos nós estamos suscetíveis a pegar a doença. Mas mais informações no sul.com.br, também o pessoal da nossa produção vai se encarregar rapidamente de fazer uma matéria com todas as suas dúvidas. E lembrando, vá nas nossas redes sociais também, porque lá você vai ser direcionado para o Sul. E YouTube, por favor, nos assista lá também. Você não precisa ter cadastro, não precisa se incomodar. Não paga. Vai lá, exato. Tudo é grátis, tudo é grátis, viu? Só gasta a sua internet, que aí a gente já tá no pacote, né? 999-777-001. Você participa do nosso programa através do WhatsApp, mas também participa através do e-mail. É só você querer. E tu, meu Rodan, pensativo, fica sempre assim no programa. Não tô entendendo. Tá no clima da sexta, Chicão, hoje. Eu fiz até a chamada pro Instagram sobre eu sextei, Thank God It's Friday. Fiz uma apologia daquela música. Como é que é? Repete, por favor. Obrigado, Deus, é sexta-feira, Thank God It's Friday. Isso é a música do John Travolta. Thanks God. Sabe? E agradecer ao Ruxo que veio de Mercedes-Benz para me levar num restaurante 5 estrelas em Porto Alegre hoje que eu vou jantar. Mas a minha manchete, dona Magda, é o seguinte: o estilo Bolsonaro é um estilo muito top. Ele tem um estilo de líder. E o líder, ele tem que ter uma linguagem com o povo. E esse tipo de estilo, o Brasil não teve. Teve no passado. Eu acho que o Lula não tinha muito isso. Não é autêntico. Não é autêntico. O Lula forçava a barra. O Bolsonaro não. Ele sempre foi assim. Ele é aquilo ali, sabe? Então, eu acho que o Bolsonaro, na minha humilde avaliação, dona Magda, eu acho que as eleições ele vai se reeleger. Igual o Trump, ele vai se reeleger. Eu acho que os maiores inimigos dele, entre aspas, no público, no povo, no voto, estariam no próprio partido, que seria Sérgio Moro, que é outro brasileiro que tem um carisma acima da média. Eu não vejo ninguém na esquerda para enfrentar Bolsonaro. Hoje, se as eleições fossem hoje, o PT está fragmentado, os outros partidos de esquerda estão se desgastando. E o Dória, que eu achei que era um grande cara, tem errado em coisas mínimas. Eu conheço ele, um cara inteligente, um cara rico, um cara acima da suspeita, mas está agindo errado. Bem casado. Porque tem uma vaidade que uma soberba muito grande. Ele tem uma soberba e uma vaidade, exatamente, que derruba as pessoas. E eu acho que o Bolsonaro é o líder. Pô, hoje a Amazônia é do Exército Brasileiro, a partir de hoje, à meia-noite, né? Isso é uma coisa que é uma atitude forte e uma atitude maravilhosa. Terminou, se eu fosse ele, eu acrescentaria no decreto dele. E esquece ONG, esquece indianista, porque é tudo mandrake, esses indianistas. Eu estudei, não tem história de indigenista que protege os índios. Aquilo ali é tudo pago, interesses próprios, interesses financeiros. Acho que o Bolsonaro está de parabéns, botar a Amazônia aos braços do Exército Nacional. Então, sem estar com a reeleição, agora eu já votaria de novo. Muito e faria bem. a campanha. Eu acredito que parte desse sucesso e desse estilo do Bolsonaro se deu em função da hegemonia vigente nos últimos anos. A gente viveu essa histeria, né, da geração toda de que palavras ofendem, né, de toda uma geração que chama de discurso de ódio as verdades que não gosta de ouvir. E quando vem o Bolsonaro que tira todo o filtro da frente, eu até citei, eu acho que anteontem, o livro A Espiral do Silêncio, que é uma teoria científica, uma teoria política e de comunicação, que os últimos anos nos fez isso, nos colocou numa espiral do silêncio. Você fazia críticas, por exemplo, à Lei Maria da Penha, automaticamente você era taxado de machista. Você fazia crítica ao sistema de cotas, automaticamente você era taxado de racista. E aí a gente começou a se calar. Nos últimos anos a gente ficou quieto, com medo dessa... O que a maioria silenciosa fez? Trump se eleger, por exemplo. Muitos americanos, eu tenho amigos, né, eu morei lá, fiquei um tempo lá, e aí deixei amigos lá, que eram assim, quem tu vai votar? Não decidi ainda. E era Trump na cabeça. Só que não falavam por causa desse dedo apontado.
você apoia o machismo, você apoia a xenofobia. Não, eu não apoio, eu só vou votar num cara que economicamente vai salvar meu país. E agora o Bolsonaro tirou todos esses filtros da frente e veio dando o que tinha que dizer. Agora, Marcos, não sei se tu concorda como jornalista, o Bolsonaro tem uma coisa que é a favor dele, atitude. Mas lógico. Ele é aquilo, lógico. Ele é o líder. E os grandes líderes do planeta, Mao Tse-tung, o próprio Trump, o Kennedy, tinham uma coisa em comum, atitude. Eles bancavam a operação. Não interessa se gosta ou não gosta, porque o Brasil está cheio de mimimi. É muito mimimi em tudo. Tu vai falar com alguém, não, é pão, deu, é isso aí. Eu sou um cara assim, atitude máxima. Precisão forte, igual o Bolsonaro. Olha, que slogan a bonito. minha discordância do Chicão não fará com que eu não dê a carona prometida. Eu me esqueci. Eu gostaria, só um pouquinho. Antes da Receita Federal fazer qualquer elucubração, eu quero dizer que a Mercedes, eles estão se referindo ao ônibus da Carris. Exatamente. Eles estavam no ônibus da Carris. Muito obrigado Tá? pelo seu reparo, Desculpa, mas vamos lá. Eu ia fazê-lo. Não, eu quero dizer primeiro que discordo da minha dupla que me antecedeu aqui, porque eu acho extremamente prematuro fazer num país complexo como o nosso, estando há praticamente 3 anos e meio de uma eleição, fazer uma previsão. E a segunda é a minha divergência maior com o Chicão e com o Marconi, é exatamente porque eu vejo que o Bolsonaro, ele mantém aqueles que o apoiaram, sim, né? E talvez até mais aficionados, mais acreditando nele ou mais acreditando no seu voto, isso é respeitável. O que eu não vejo, Marconi, o que eu não vejo, Chicão, é que se tenha agregado a grande classe média que também votou no Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro não teria ganho a eleição. Evidentemente que ele fez um 57 contra 45, 46, ele fez uma grande vantagem e contou com o centro. Este centro, Marconi, que é a minha grande divergência, e te devolvo a palavra, é que voltou a rejeição ao modelo anterior e não ao apoio ao Bolsonaro. Eu não vejo que as medidas do Bolsonaro estejam cooptando este vasto e imenso meio que há. E concordo aí, para terminar, concordando com o Chicão. A esquerda não tem candidato. Não tem candidato. Mas como estamos há 3 anos e meio, poderá o próprio centro produzir este candidato e as hipóteses no Brasil que cria e descria tão rapidamente. Então, acho uma precipitação que se consiga bancar, chancelar uma reeleição do Bolsonaro agora, faltando 3 anos e meio. Deixa eu fazer um elogio a nós. Eu estou sendo super modesta hoje, mas eu vou fazer um elogio a nós. Mas como vocês estavam falando assim, do governo anterior, que o governo não está deslanchando, isso aí não está acontecendo, já tem 9 meses e nada acontece. Eu quero dizer que hoje eu fui fazer novos óculos para mim, 2 novos óculos, e encontrei lá 2 pessoas. A senhora faz óculos? É impressionante. Eu já estou com 14, mas a Ana está me batendo. Tu gastou um carro em óculos já do cartão. Uma né? Mercedes-Benz, daquelas de esporte. Igual do Rush. Igual do Rush. Uma mulher dessas. Presta atenção. Obrigado. Olha só, a sabedoria do jovem, a sabedoria do jovem. Mas brincadeiras à parte, eu quero dizer que 2 assuntos que estão passando aqui por essa bancada, completamente diferentes e que contempla todos os nossos telespectadores. Hoje, lá na hora de fazer meu óculos, eu conheci a professora Ana Luísa, que quando ela me olhava e falava, não sei o quê, mas não recebo, não tenho meu salário, não sei o quê, não sei o quê. E também no mesmo lugar eu encontrei o empresário Sérgio D'Agostini, pois ele, Sérgio D'Agostini, e sua esposa, Graziella, que eu conheço, ele estava com a filha, enfim, foi uma coincidência da gente se encontrar. Ele ficou muito feliz, demonstrou o seu carinho pelo nosso programa, dizendo que gostava de assistir este nosso programa porque aqui ele tem a informação completa de todos os lados, de todos os viés, e que ele acredita muito e sabe que esse ano ainda não é um ano de colher, né, muitas coisas. Mas o que mais me interessou, foi legal, porque a gente sempre tem um aprendizado, né? Ele comentando que, conversando com um empresário do ramo imobiliário, enfim, o empresário perguntou, mas o que tu acha? Como é que tu acha que as coisas estão? Tu tá ganhando dinheiro?
Ele disse, olha, eu não estou ganhando dinheiro, não, eu estou controlando, tal, porque eu acho que agora a virada desse ano vai ser muito legal. Mas quem está ganhando dinheiro mesmo nesse país é o cara que faz placas para ti, porque só tem coisa para vender e coisa para alugar, ninguém mais está conseguindo ficar com as suas coisas. Eu achei genial. Quem está ganhando dinheiro atualmente nesse país, ou pelo menos aqui, quem faz placa. Vende-se, aluga-se, porque tudo está parado. Eu gostei disso. Gostou? Infelizmente, tem avenidas aí, eu moro relativamente perto da Avenida Assis Brasil, por exemplo. E é uma avenida que eu vi quase que diariamente crescer os espaços vazios para alugar, à venda, comércios que até tentam durante um tempo e logo em seguida não se sustentam. E aí, paralelo a isso, as avenidas completamente tomadas por imigrantes com aqueles kits completos, né? Que alguém também está ganhando muito dinheiro. Mas, saiu um dado positivo. Hoje temos que ressaltá-lo, sim, a diminuição no número de desemprego, embora tenha sido uma migração. Acho que foi também assunto nessa trabalho informal, né? 42%. Isso. Mas como entre o desemprego e estar trabalhando informalmente, que bom que esteja empregado. Esta redução que traz para 12 milhões e 400 mil desempregados é um dado positivo e que a gente, ainda que pequeno, né, tem que saudar, porque é importante. São mais aí 300, 400 mil pessoas que estão inseridas dentro do mercado de trabalho. Se tu me permite, Magda, uma das coisas, por exemplo, que interfere nisso também, até na questão econômica, por exemplo, eu tenho um amigo muito próximo que tentou, o ano passado, abrir uma barbearia. Entrou nessa onda das barbearias temáticas e tal. Tá repleto. E quando ele fechou, infelizmente ele teve que fechar, não conseguiu se sustentar, ele sentiu falta de algo que, por exemplo, eu tive na minha época de ensino, que era técnicas comerciais, que era uma disciplina que me ensinava, a gente desenvolveu marca, orçamento, tudo isso era quinta série. Hoje eu nem sei como é que chama. Até correspondência comercial. Exatamente. E ele não sabia o dia de pagar um boleto. A educação financeira para quem quer empreender... Bom, nunca foi possível empreender no Brasil, né? E ainda mais graças aos últimos anos de uma hegemonia que transformou o empresário num inimigo malvadão. Aí ele não me dá emprego, mas como é que vai dar? Você chega semi-analfabeto numa tentativa de vaga. É incapaz de preencher uma carta de próprio punho, explicando por que esse empregador deve lhe contratar, reclama de um salário baixo, não tem condição nenhuma de apresentar nenhum acréscimo. Quando eu tiro férias? A primeira pergunta a gente já comentou isso, né? A primeira pergunta, se você quer fazer alguma pergunta sobre a empresa, é como é que é o feriado do Natal, né? É a única coisa que eles querem saber, né? Então, obviamente, o resultado é romantizar o subemprego, né? Usa eufemismos lindos, não, cresceu o trabalho informal, não, é subemprego. Nós estamos valorizando pessoas que deveriam estar estudando, se qualificando, podendo desenvolver e empreender no Brasil. Mas, infelizmente, no Brasil é impossível. O empresário acabou se tornando inimigo do despreparado. É a uberização do trabalho que aconteceu a partir da reforma trabalhista, que vem se estendendo até hoje e retirou direitos fundamentais. E eu vou discordar em um ponto do Marconi, porque a gente teve a menor taxa de desemprego da nossa história nos governos Lula e os empresários lucraram muito nos governos Lula. Inclusive, uma das minhas críticas a esse período da nossa história é que, por exemplo, os bancos tiveram seus lucros históricos. Nunca foi tão desigual o tamanho do que se lucra com grandes instituições financeiras, por exemplo. Mas nesse ponto eu preciso discordar na questão que envolve o desemprego no Brasil e especialmente os últimos governos. Não da Dilma, porque a Dilma ela realmente errou muito no que diz respeito à economia. Mas no governo Lula a gente teve as menores taxas de desemprego da nossa história. Ana? A gente não, dentro dessa concepção até, a gente fala mais do aspecto do trabalhador, de como é que essa pessoa chega. E a gente fala sim desse reflexo de analfabetos funcionais, que hoje existem muitos, e até pessoas que não sabem o básico, e a gente entende e justifica aquele investimento que se faz, tanto nas universidades, quanto se faz também na educação básica. Eu digo, o dinheiro foi investido, agora se chegou à sua fonte, como chegou, se vai chegar, como é que se estrutura essa concepção da distribuição das verbas, foi feita essa iniciativa. Eu falo assim, hoje a gente tem muitos jovens que estão saindo das universidades sem oportunidades de emprego, porque justamente a gente satura esse mercado de pessoas, às vezes, especializadas demais. E hoje eu falo de colegas e amigos que não estão optando por cursos de pós-graduação porque não tem inserção no mercado nem com uma graduação. Já se torna um profissional muito caro dentro dessa concepção. E por que se torna até mais interessante ir para o mercado informal? Porque o empresário não tem tantas taxas, não tem tantas obrigações perante o seu
funcionário, eu falo, infelizmente, se fala de uma realidade romantizada, mas todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. E às vezes o trabalhador se institui, acho que por isso até existem as leis e rígidas nesse aspecto, porque se você não tem dinheiro, se você precisa sustentar sua família, se você tem uma realidade, você vai aceitar qualquer coisa. Seja o cara que tem um diploma de advogado, com pós-graduação, com MBA, ele vai aceitar ser pedreiro, ser recepcionista, porque ele precisa sustentar suas famílias. Mas a gente coloca aqui esse reflexo, e acho que eu e o Felipe somos, acredito eu fiz financiamento, o Felipe de universidade, que conseguiu acessar por políticas públicas. No financiamento e aí entrei. A gente fala, infelizmente, esses 16 anos foram os 16 anos das nossas formações e agora é um mercado saturado de pessoas especializadas demais no que querem fazer. Se me permite, a única coisa, concordo, é claro que na hora do desespero a gente faz. Eu mesmo já fiz de um tudo na vida para pagar a gente tem que sobreviver. Lógico. A gente fala de atraso de salário. Já cuidei carro, por exemplo, em dia de jogo. Legal. Mas já trabalhei em locadora de vida, tudo. Já fiz de um legal, tudo bacana, na vida, parabéns. Desde criança. Parabéns. Isso também. Eu fiz, mas eu tento apagar um pouco. Presta atenção que vocês perderam. Presta atenção. Falaram junto, perderam a melhor deles. Eu fiz também, mas eu tô tentando deixar. Da Ibiza dançava no queijinho. Do Júlio? Só de coturno. Eu tenho uma denúncia. O Chicão fez sexo por dinheiro, dona Mara. Fiz. Uma vez. Pra ganhar uma passagem aérea pra Cancún. Não, mas aí se justifica. Justificou. Não, mas aí na tá época claro. que era caro. Tá valendo, né, Cancún? Ele levar ela pra Cancún. Essa é a melhor parte. Não, mas pra pontuar. Mas depois foi abandonado. Desculpa a brincadeira. A parte da necessidade, lógico, a gente tem que fazer. Tem muita gente com filho pra criar, pedindo comida, é lógico. O que me incomoda é aí essa coisa de hipervalorizar algo que não é legal. A gente tinha que estar condenando isso e fazer reforçar a ideia de que a gente tem que ir atrás. Eu conheço engenheiros que hoje estão vendendo sapato. Tentando, fazendo brechó em casa para conseguir pagar suas contas. Tem gente que tá cozinhando. É lógico que isso é extremamente louvável, mas a gente não pode fazer matéria, por exemplo, veja a história do engenheiro. Não é legal. O engenheiro tem que estar trabalhando com engenharia. Ele tem que estar trabalhando. Sobre a questão, né, dos hiperqualificados, concordo também, mas o problema para mim está um pouco antes. Eu já tive que lidar, e a gente já teve que lidar com gente formada em jornalismo, gente formada em letras, incapaz de diferenciar mais de mais. É verdade. A minha esposa, que trabalha com nutrição, ela recentemente passou por um processo de seleção com uma pessoa formada em nutrição, incapaz de saber o que era um aminoácido. Opa. Tá fazendo o quê? Mas aí, claro, né? É aquilo que acontece, eu trouxe os casos aqui. Você tem um cidadão no 8º ano que não sabe ler o nome do ônibus que tem que pegar para ir para aula, é incapaz de formular uma frase, terminar a frase que inicia, mas os direitos e as liberdades e os gritedos causados pelo projeto Histeria, ele sabe tudo. Educação que não conhece a língua portuguesa. Pra mim é reflexo disso tudo. Talvez no que eu tenho... Mas deixa o Marlon, que o Marlon tá... não, pensei que ele não ouviu o Marlon. Pois não. Tudo bem no aniversário. É que tá muito longe, a gente não escuta mais. Isso é bancada nova. Ministro da Educação, não sei o quê, doutor, essas coisas. Hoje pegaram mais um erro de português dele, trocou um Z. Dois? Foi dois? Eu sabia de um, né? Paralisação. Ele ficou paralisado e botou o Z. E aí eu comecei a falar, me reportei a língua dos bantus, né? Fui para a África, né? A origem das palavras que nós temos inclusas. Porque hoje não é mais dicionário português, é dicionário brasileiro. Porque em Portugal, o dicionário editado em Portugal não tem as palavras que nós temos aqui no Brasil, né? No Brasil, quando Aurélio Buarque de Holanda ia coligir as palavras nas ruas, ele levava um bloquinho e uma canetinha aqui. Aí ele falava com a pessoa, que palavra você disse? Tá, que se pá. Aí ele colocava no dicionário, quer dizer, é a genialidade do Buarque de Holanda. Então, quando nós temos um ministro da Educação que não sabe, que não conhece a língua portuguesa, senhor Rafael Marconi, isso me causa uma tristeza profunda. Mas lembra do Haddad quando escreveu caçar com C cedilha, querendo caçar o mandato de alguém? Ou seja, isso já vem histórico. Ele queria dar um tiro. Ele queria caçar um mandato com 2 S. Que a Magda conhece. Eu e o Alvarez somos as únicas 2 pessoas em Porto Alegre que sabemos as capitais de todos os países do mundo. Tu e quem? O Dudu Alvarez. É verdade, eles ficam se desafiando. E o cara ligou, qual a capital da Nova Guiné? Porto Moresby. Da Mongólia, Ulaanbaatar. Tudo isso. E sabe o que é legal? Como mais ninguém sabe, não tem como questionar. Eu não tenho como dizer se ele está errado. Se ele disser que é qualquer bobagem, qual é a capital da Guiné-Bissau? Hoje tem o Google. Espera um pouquinho. Qual é a capital da Guiné-Bissau?
Não sei. Dona vou te Magda, mentir. fala, Porque a Guiné-Bissau até há pouco tempo era país. Seguindo no tema, porque ele é muito importante, Qual é que é? se criou o Bissau. vazio quando nós iniciamos. Ele disse que é Bissau. É Bissau? Olha aqui, ó. Pode Presta soltar. atenção. Por gentileza, o senhor olha aqui. Presta atenção, presta atenção. Os dois Quando o não Brasil- foram elegantes com o coleguinha. Retorne o coleguinha. Quando o Brasil, muito orgulhosamente, começou a dizer que saía do terceiro do mundo e era chamado de um país em desenvolvimento, os brasileiros também assim se acharam. E só ficou bonito quem tinha curso superior. E nós sublimamos uma das áreas mais importantes que melhor remunera, que são as áreas técnicas. E quero lhe dizer, até na minha experiência como síndico de prédio, dona Marta, onde a senhora não, precisa de um eletricista, a senhora precisa de mão de obra básica. de uma mão de obra, a dificuldade que é e o custo que é. E o brasileiro, embora reconheça que está mudando, é a uberização, bem lembrada pelo Felipe aqui, mas o brasileiro, ele aqui não aceitava fazer nada, e aí ia para o exterior, lá ele faz faxina, ele limpa o banheiro, ele cuida de criança, Faz horrores, ele né? faz horrores, E aqui mas não quer aqui nada. ele tem que levantar o pescoço. Até reconheço que isso está mudando um pouquinho, mas nós precisamos investir em profissões técnicas, e existem cursos, dona Mar, gratuitos. Pegue quem esteja desempregado. O Sistema S é um espetáculo. É fantástico, tem várias organizações Mas foi desse contaminado. tipo que lhe ensinam questões técnicas muito bem remuneradas. Tu faz um cursinho, no dia seguinte tu tá conseguindo fazer e aí construir uma renda mensal também. Então vamos atentar para isso, porque como diz a Ana, as faculdades desabrocham formandos sem vagas. Não, é quando o Dr. Ruschel precisar, eu sou eletrotécnico, pode me chamar, Mas viu, também. aê, de Moraes. aí, E devia ter ficado na área, né? Porque daí vim pro jornalismo. Guria multimídia. Só para confirmar que o Marne tinha razão, a capital de Guiné-Bissau é Eu Bissau. imagino, nunca... Mas eu achei que era Bonsique, que era Não. a antiga capital. Ah, eu não sei, o Google disse que é vem com Bissau. bolsinha. Chicão sabe Bolsinha até é- anterior, rapaz. Olha aqui, ó, como tu falou um dia, depois do outro, não sei o que, não quero deixar Acho que eu não passar. quero perder nunca. Ele tá vendo no Neste Google. dia, nesta noite ou este dia, é aniversário da dona Solita Breitman. A dona Solita Breitman, ela assiste o nosso programa todas as noites, adora o nosso programa, sabe tudo que acontece nesse programa. Então, os nossos cumprimentos, meninos, para É verdade. a dona Solita Breitman, Aê! que está sempre assistindo o nosso programa. Um beijo para a senhora. Hoje ela tinha combinado de fazer um aniversário, assim, uma festinha lá no salão, mas ela está muito gripada, então ela está em casa, mas mandou um doce. O bolo estava maravilhoso. Eu não comi o bolo. Mas eu comi o bolo, Oh, que mas tava lá. eu A amiga é minha. Eu ia dizer, não Amiga tinha. é minha. Amiga é minha. Obrigada, dona Solita. Tava ótimo. Não, E também, Magda. nossa Mas eu só- telespectadora assídua, sabe tudo de nós, é a Dica. A Dica é uma telespectadora aí de São Leopoldo e eu descobri hoje que ela, que é amiga irmã da minha amiga Sivonei, de muitos anos, que durante muitos anos esteve à frente, a comando do Hotel Embaixador, a Dica nos assiste sempre, ela sabe todos os nossos assuntos. Dona Magda, Pois não, senhor Noari. quanto tempo dura uma amizade? Quanto tempo? Quantos anos? Olha, até a amizade dura para sempre. Até Isso. pedir dinheiro emprestado. Não. E não pagar. Então eu quero falar de um amigo, 50 anos de amizade, hoje ele está de aniversário, Valdir Melo de Oliveira, já está junto com a esposa, filho e tal, e cachorro, papagaio, periquito, como diz o Vitorino e tal. Valdir, 50 anos de amizade. Não vamos ter, tecnicamente, outros 50 anos de amizade. Por que Mas não? Um abraço. Olha. Ué, mas que é isso? Não se Já submeteu sou a longevidade, Matusalém, então qualidade de aqui, vida, né? mas- Eu não- Você, Dona Magda, um quanto Matusalém. tempo dura uma paixão, Um abraço, um Valdir. amor? Tu já disseste tudo, paixão. E amor? Não, amor é Não. outra coisa. Casal se conhece. Um ano é paixão total, fissura total. Ele me pergunta O cara se vende um carro para viajar com a gata. Segundo ano, a paixão começa a cair um pouquinho, mas continua. Terceiro ano, ela vira respeito. Quarto ano, ele Amizade. chama ela de pai, ele de Patroa, irmão. patroa, Aí pai e terminou mãe. no supermercado, Meu aí a abraço mulher tá aqui, Chicão, bangu, meu o cara abraço. quer rifar a mina e etc e tal. Eu tô mal, porque eu não passei nem na parte do um ano, assim, já venceu a nunca cheguei num ano. É? Nunca saí da Falou aqui paixão. que tu tava enjoada de
sustentar mata. Não, ela nunca falou, disse isso. falou. Ela Disse, eu não posso negar, eu disse. Eu disse, eu sou sincera, eu disse. Não, para aí, eu lembro que ela falou que bancava, mas eu não me lembro que ela estava cansada. Não, mas alguém que vai fazer um trabalho muito especial, que vai viajar, não é mesmo, dona Magda, nesse final de semana, para fazer o bem? Qual é que é essa história? Eu não quero saber. Eu preciso aqui ver a cópia aqui, ó. Eu vou para São Gabriel. Lá em São Gabriel, neste domingo, vai acontecer um chá beneficente. Eu estou procurando aqui, porque é em benefício de uma entidade, de um hospital, e eu lá estarei. É o seguinte, está aqui, eu já vou dizer para vocês tudo que é. Só um pouquinho que eu sei, eu guardei tudo. Enquanto assim. isso, tem um abraço do Ruxa. Eu vou dando meu abraço aqui, então, para a dona Fabiara Alves, de Porto Alegre, e seu Júlio Lima Menezes Júnior. Bom, então deixa eu dizer para vocês, então. Neste domingo, dia 1º, lá aí em São Gabriel, um grupo de voluntárias se reuniu com o objetivo de apoiar projetos sociais e compartilhar o bem. Assim surgiu o grupo que chama Protege. Bacana, né? Protege. Pois a Protege tem como líder a doutora Fabiana Galon. Ela se destaca na liderança de diversos trabalhos sociais no município aí de São Gabriel. Então, o primeiro evento beneficente delas será exatamente nesse domingo, dia 1º, onde elas terão a nobre, e tenho certeza que já alcançaram, porque já venderam mais de 350 ingressos, elas têm a proposta de ajudar na construção de uma casa de apoio. Vai chamar Casa Sueli Barbosa de Abreu, que vai acolher pacientes que virão para realizar tratamentos oncológicos. Para este primeiro encontro, então, eu fui convidada para ser a mestre de cerimônias ou para ser a apresentadora de um desfile, de uma mostra de moda masculina, de moda feminina, com uma exclusividade de muitas marcas. E justamente lá elas têm as suas pessoas, suas lojas, a sua moda, as suas parceiras, mas estão levando daqui de Porto Alegre a minha amiga pessoal, Silvia Antunes, que ela é proprietária da grife, né? Silvia Antunes, ela é estilista, consultora de moda também, e elas estarão lá junto com outras marcas. A Silvia faz roupa em couro, que é uma roupa maravilhosa. Tem a Tonage também, que a gente sabe que é especializada em alfaiataria, e eu digo com muita tranquilidade os nomes das marcas, porque essa é uma ação benemerente. E aí teremos um café colonial maravilhoso, vai ter um show da dupla Renan Biscaglia e Ariel Meneghetti. Então, a partir das 16h30, e a proprietária da loja de São Gabriel, que vai se apresentar também, a Carmen, todos estão de parabéns, e eu honrada por estar aí com vocês fazendo parte deste projeto. Falei demais, mas é que o projeto é muito grande e muito importante para São Gabriel. Vitorino, tu tá cansado já de tanto que eu falo? Não, eu estou preocupado porque o governador Eduardo Leite foi até o STF para conversar com os ministros sobre algo muito complicado para a economia do Rio Grande do Sul, que já está bastante combalida. Acontece que o Ministério Público Estadual entrou com uma ação contra o projeto do governador do estado de congelar o orçamento para 2020. Não tem de onde tirar dinheiro. Ele não está conseguindo pagar salário agora, não tem como dar aumento para 2020. Pois o Ministério Público Estadual, claro, olhando o seu próprio umbigo, entrou na Justiça contra essa decisão e, claro, ganhou uma liminar, porque a Justiça também olhou para o seu próprio umbigo. Ou seja, o Ministério Público Estadual quer mais dinheiro em 2020 e a Justiça quer mais dinheiro em 2020. O governador recorreu a Brasília e foi conversar com o presidente do STF, ministro Toffoli, sobre a dificuldade que o estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando e pediu para que a avaliação dessa liminar, ou seja, cassar essa liminar ou conceder uma outra liminar superando essa, enfim, eu não sei qual é o mecanismo jurídico, mas o Rio Grande do Sul recorreu ao STF porque não tem como suportar isso. Você sabe o que aconteceu? Membros do Ministério Público e da Justiça pegaram o aviãozinho e foram até lá também conversar com o ministro, dizer que querem mais grana. Senhores funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul, preparem-se, a semana que vem promete ser emocionante. Felipe, Conrad, Conrad, seu comentário.
Minha manchete diz respeito à guerra às drogas no Brasil e por que nós estamos tão atrasados em relação à maioria do mundo desenvolvido. Primeiro, porque há muito moralismo. Segundo, porque há muito preconceito. Terceiro, porque há muita desinformação. E quarto, porque falta uma estratégia eficaz no que diz respeito à polícia. Primeiro, o moralismo. Se coloca no mesmo pacote maconha e outras drogas, quando todos os países desenvolvidos do mundo têm a cada dia mais tentado a liberação e a descriminalização da maconha. E isso é bastante errado, porque quem conhece os efeitos do crack, dos solventes, da cocaína, da heroína e da maconha, sabe que não tem nada a ver. Que colocar tudo no mesmo bolo é prejudicar o combate ao tráfico de drogas. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que a legalização precisa acontecer, mas para o uso adulto. A maconha é muito perigosa para jovens e adolescentes que estão em idade de formação de cérebro. Eu, inclusive, recomendo o documentário do Dr. Drauzio Varela, onde ele explica justamente isso, que é preciso a conscientização para evitar que os jovens utilizem, mas que o uso adulto não traz nenhum tipo de problema para as pessoas. O Canadá e os Estados Unidos foram os países mais recentes a descriminalizarem a maconha e também a permitirem a venda normalmente desses dois produtos. E há um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados do Brasil que aponta que o nosso país lucraria cerca de 5 ou 6 bilhões de reais com o consumo deste tipo de produto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar. Crack, cocaína, heroína são uma coisa que causam vícios extremamente perversos para pessoas e a maconha está em um outro ponto. Como que se diminui o consumo de uma droga que hoje é ilícita? Explicando quais são os seus efeitos. Eu lembro que quando eu era muito jovem, a maioria da população fumava cigarro. E não foi proibindo o cigarro que se diminuiu o consumo do cigarro. Foi investindo em políticas públicas para que as pessoas entendessem o quão maléfico o cigarro poderia ser. Então, nós temos que retirar da área policial e colocar para a área de saúde pública. É assim que se faz política pública eficaz. E, por último, a Polícia Federal tem que começar a investigar com mais inteligência e menos truculência. As maiores apreensões de drogas e de armas não acontecem nas favelas. A maior apreensão de drogas de armas do Rio de Janeiro aconteceu em um condomínio de luxo, inclusive, onde moram políticos famosos. A maior apreensão de drogas do Pará aconteceu na fazenda de um prefeito. A maior apreensão de cocaína internacional foi num avião que a gente sabe quando aconteceu há pouco tempo atrás. E também, há 2 dias, em Belo Horizonte, se prendeu um delegado da Polícia Federal que plantava maconha em casa. Então, a gente tem que começar a investigar com inteligência, polícia inteligente e não polícia ostensiva. Felipe, tu me perdoa se você é muito incisivo, eu discordo totalmente que você está Claro, claro. Se qualquer um de nós botar uma maconha aqui dentro Sim. e descer em qualquer aeroporto da América do Sul, tu é preso, na hora. Eu vi em Lima um cara ser preso com 2 cigarros de maconha. A intransigência em relação à droga é uma coisa mundial. Eu penso... Não penso assim nem você, eu penso que deveria ser negociável com o traficante. Agora, a maconha, ela é danosa ao cérebro humano. O meu cunhado... Só na idade de formação. Não, o meu cunhado, ele é diretor do Instituto de Cardiologia. Eles têm um estudo que a maconha te leva até o AVC. Ela é entrada das outras drogas até. Ela é uma droga de entrada. Então, o álcool. Agora, o Ruxo, Aninha, todo o pessoal aqui da nossa bancada... Desce no aeroporto JFK em Nova York, com maconha no bolso. Tá preso, Ei, não sai mais. Vai preso pra caramba. E não sai mais. Na hora, gente. E eu tô falando com pessoas que moraram nos Estados Unidos, o Mário, Vitorino, todo mundo. Não, mas todos os estados americanos estão descriminalizando ou legalizando. Eu não acredito nisso aí. Não, inclusive, é um mercado muito crescente nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos foi quem começou toda essa guerra à maconha na década de 1940, com o Roosevelt. E por quê? Porque era a droga utilizada por negros e mexicanos. Foi logo quando se encerrou a questão da lei seca dos Estados Unidos e tinha todo um aparato policial que era para impedir o álcool. Legalizou o álcool e precisava se buscar um novo inimigo. Se buscou justamente na maconha. E esse país que criou a grande guerra às drogas mundial
já legalizou. Mas e a gente está atrasado. Portugal. A última coisa, por favor, só, Chicão, a última coisa. Portugal, que descriminalizou todas as drogas há 15 anos, hoje é o país com menores taxas de consumo em toda a Europa, entre os jovens. Porque é preciso conscientizar e explicar, ó, se tu usar isso, vai te fazer mal por 1, 2, 3, 4, 5, N motivos. E por isso que tu não deve usar. Agora, quando fica será que é? Vamos experimentar. Não sei. Mas, Felipe, esse é o grande problema. Chapo Guzmán foi condenado à prisão perpétua em Nova York porque levou 10 toneladas de maconha. Mas só que eu acho assim, que não quero equilibrar a balança nem defendendo um lado ou outro, mas eu acho que também quando se fala de legalização, e os Estados Unidos usou, principalmente na situação em que tentou convencer os Estados Unidos, foi justamente pelo valor de rebeldia associado às drogas, porque querendo ou não, muitos jovens acabam associando por fatores psicológicos, mas também para ir, eu sou contra o sistema. Eu falo assim, antigamente era glamuroso fumar nos filmes, tinha aquele aspecto. Então, acho que é muito relacionado ao sentimento da rebeldia, mas também o que o Chicão comenta é verdade. Porque quando você legaliza, você estipula certas, vamos dizer assim, maneiras corretas e incorretas de produzir. Então, você pode criminalizar quem está fazendo algo ilegal, porque você consegue impostos, você consegue empresas, você consegue incentivar a economia porque você coloca regras sobre a produção. Eles falam, já que não tem como evitar que a maconha chegue e seja comercializada, então vamos regular para conseguir, então, fiscalizar. Eu quero só dizer o seguinte, eu achei interessante as teses apresentadas na mesa, só que eu prefiro lidar com a realidade. Maior apreensão de maconha do Rio Grande do Sul, 6 toneladas, os vagabundos não ficaram 10 horas na cadeia. A juíza, na audiência de custódia, olhou para eles fizeram cara de coitadinho, disseram que foram maltratados pela brigada militar, a juíza mandou eles para casa. Quando revogaram essa decisão da juíza, já era tarde, eles sumiram, ninguém foi preso. Então, assim, eu acho que as drogas é passível de discussão, é um tema polêmico, mas, acima de tudo, nós temos que rever uma unanimidade nas decisões judiciais que envolvem o tráfico de drogas. Os nossos telespectadores não são fáceis, né? O Ricardo Antônio Emisch diz assim, qual a marca de celular, tênis, perfume, etc. que o Felipe usa? É muito melhor ser amigo dos Estados Unidos ou de Cuba? Pergunta o Ricardo. Ele usa Gucci by Gucci, o perfume dele. Eu compro os produtos que são vendidos nas lojas brasileiras, não faz tanta diferença. Não importa se são americanos, não importa se são americanos ou tu compra na loja brasileira. Eu compro na loja do Brasil que vende, assim. Então, tá bem. Então, falando em produtos, Ana... Vamos falar sobre produtos, porque é um produto que a gente não pode comprar, que a gente não pode reaproveitar, é o meio ambiente. E quem apareceu para falar sobre o meio ambiente desta vez foi o Mourão. Ele andava meio sumido na geladeira, como a gente gosta de falar, mas ele foi uma voz muito consciente dentro das suas justificativas para o que estava acontecendo na Amazônia, está acontecendo. Ele então disse que o governo brasileiro sim errou, mas que agora não é momento de falar ou fazer um grande alarde sobre o que está acontecendo, como nós iremos lidar com essa situação, mas tomar medidas práticas para evitar que o dano acabe ficando ainda pior. Lembrando que nessa semana o Exército Brasileiro, sim, está na Amazônia para justamente evitar que os focos se espalhem. Nós tivemos notícias relacionadas aos aviões que estão levando piscinões para acabar com esses incêndios e parece que isso vem se tornando cada vez mais efetivo para o combate às queimadas na Amazônia. Até os dados que nós recebemos do Gabinete de Segurança Nacional, através do Major Augusto Heleno, que é responsável pela pasta, ele trouxe dados que mostram, e também comprovado por cientistas que estão na área, que os focos estão diminuindo. É um valor, sim, anormal, um número anormal de queimadas, mas está sendo reduzido justamente com a presença do Exército. E algo também que foi destacado com a presença do Exército, que está, sim, além de tentando evitar que o dano fique pior, mas também fiscalizando esses locais e essas reservas naturais que estão sendo invadidas de maneira ilegal, é que com a fiscalização e com a ajuda deles, muitos e muitos madeireiros ilegais estão sendo recolhidos, inclusive fábricas sendo fechadas, porque lembramos que a queimada é o último passo da empresa ilegal, madeireira ilegal, porque eles tiram toda a madeira nobre do local, depois eles tiram o resto de madeira para ser comercializado e, por último, eles acabam queimando o terreno para, de alguma forma, tornar ele
vamos dizer assim, limpo, mas que também outras pessoas não possam vir e utilizar aquele terreno para fazer o replantio imediato. E eles passam para outra área. A gente ainda não tem os dados, eles vão ser divulgados no início da semana que vem, da quantidade exata de pessoas que foram então presas e também relacionadas a essas queimadas ilegais que visam o lucro de madeireiras ilegais, inclusive áreas indígenas que estão sendo invadidas porque não há a fiscalização, mas o Exército está sendo deficiente nessa ação. E hoje no Pará, foram retiradas gasolina e também materiais inflamáveis que seriam, então, utilizados dentro dessas iniciativas de fiscalização. Eles seriam, então, utilizados para uma queimada ilegal de terreno dentro de uma fazenda. O dono da fazenda, ele está hoje foragido, que é o Geraldo Daniel, e também o seu irmão, que era um dos gerentes do local, ele também está foragido, mas só lembrando que dentro dessa iniciativa, dessa fiscalização, já tinham sido queimados mais de 5.000 hectares queimados e mais de 50 homens que foram contratados para explorar de maneira ilegal locais de preservação ecológica que já acabaram impactando 20.000 hectares. Então a gente fala que talvez a política de fiscalização agora seja a solução. Muito bem. Escuta, Fone. Quero agradecer a minha amiga Mal Garrera, rainha das loiras, que juntamente... Rainha do quê? Das loiras, diz que é a mulher que mais conhece cabelo de loira em Porto Alegre, e a Débora Schmidt, que é a top em sobrancelha definitiva. E eu vou fazer sobrancelha definitiva, porque eu não aguento mais design de sobrancelha. Eu tenho que desenhar toda semana uma sobrancelha diferente. E os meus amigos da Orla Bardot, que é uma empresa que o Rio Grande do Sul tem que ter muito orgulho, um dos maiores fabricantes de óculos do Brasil, que está começando a produzir a minha marca, que é um antigo sonho meu, Francesco Tofani. Francesco. As pessoas, será que vão saber que é Francesco Tofani, leia-se Chicão Tofani? Vai me misturar com o Roberto Cavalli, Dolce Gabbana. O cara ele é muito modesto. Mana, vamos lá, Ana. Vamos lá, modesta. Eu falo assim, quem não tem um nome tão chiquérrimo como o do Chicão tem que se virar com o que tem aí. Queria mandar um abraço enorme pro meu cabeleireiro Fernando Oliveira, que apesar do nome ser simples, mas é um cabeleireiro de mão cheia, extraordinário. Até as pessoas estão reclamando muito da minha franja. A gente vai tentar dar um jeito, mas o cabelo demora pra crescer. O Fernando tá me assim, ó, buzinando o meu ouvido, porque ele lê os comentários, ele fica bravo. Mas fala no teu cabelo, vem aqui, vamos trocar, vamos fazer um negócio diferente. O Fernando vai tomar conta disso, gente. Esperem, aguardem. Fernando, é teimosia dela, eu já avisei que ele quer porque quer mudar, eu não ela quero. vai mudar, Quero ela vai mudar. Tu leu aquele recado e até para deixar claro para a audiência algumas coisas. As minhas principais referências são de liberais norte-americanos. Muita gente acha que não, por eu ser de esquerda aqui no Brasil, mas a maioria das referências são do Partido Democrata dos Estados Unidos. A AOC, a Alexandria Ocasio-Cortez, o Bill Maher, que é um comediante e jornalista que faz um trabalho espetacular, o John Oliver também, que faz o The Last Week Tonight. Então eu não sou contra o capitalismo, muito pelo contrário, o capitalismo é mais do que necessário na nossa sociedade, e como ele mandou a provocação, né, Estados Unidos e Cuba, só para deixar esse ponto claro para nossa audiência. Eu também quero deixar claro que gosto muito da franja da dona Ana e discordo aí das críticas que ela recebe aí. E se poderia... vamos fazer uma desbastada, um negócio diferente. Deixa eu explicar uma coisa, gente, uma coisa. Não é que não gostem da franja da Ana. Eu já expliquei pra Ana, assim, ó, é muita informação pra uma pessoa só. E é muito lindo aqui o nosso óculos. Com 3 relógios, bababá. Não, mas eu sou o Falcão, então. Mas tu não tem nada, tu não tem um fio na cabeça, daí destaca, entendeu? Eu tenho luxo, pois não, apesar de sua opinião. Como apesar não, apesar opinião fundamentada, dona Gada. A única coisa que entendo nessa vida... tá. É que... É de cabelo, é de cabelo. Tá. Dona Magda, a minha manchete foi que a Procura da República pede que o STF suspenda a suspensão. E vou explicar o que é suspender a suspensão. Estão suspendendo as sentenças de primeiro grau e é isso que ela pede, que parem a análise desses processos até que o Pleno do STF, o Pleno é a composição com 11 ministros, decidam sobre uma matéria tão importante, porque está se temendo que sigam-se dezenas e dezenas de cassações de sentenças
dadas por juízes de primeiro grau. E isto é muito sério. Primeiro, nós temos a situação do Bendini, né, que foi a que originou toda a matéria, e agora se segue a do Gerson Almada. Primeiro, ela se manifesta tecnicamente sobre a matéria. Não são casos iguais. O Bendini, desde a contestação, já pedia que se analise para ser o último a falar. E no caso recente, não é. Então, ele está buscando uma jurisprudência que não lhe favorece, mas que pode acabar sendo estendida. Então, a matéria é muito importante que seja decidido pelo Pleno. Então, ela agora vai, este pedido da procuradora vai ao relator e ele poderá, então, decidir se dá ou não uma liminar, suspendendo as análises dos processos que estão chegando ao STF até a reunião do Pleno, ou pode-se, então, o presidente do Pleno convocar a sua integralidade dos membros para decidir, insisto, sobre uma matéria muito importante que poderá paralisar o judiciário brasileiro. Posso falar uma coisa fecha interessante? Eu acho que todo mundo gostaria de Antes de fazer o fecha interessante, alguém quer fazer alguma observação a respeito do assunto? Tá, passou, vamos lá. Né? É o seguinte, dona Magda, a revista People, que é a Bíblia dos bonitos, e a Vogue, contrataram uma pesquisa das 40 mulheres mais lindas do mundo. Eu anotei aqui, só tem uma brasileira, Adriana Lima, que é 19º, 19. A Angelina Jolie, a 8ª. Aquela garota que eu acho sem graça, Dakota Johnson, dos 50 Tons de Cinza. Eu acho uma mulher que tu encontra em qualquer lugar, né? Não sei, Sal. Nós ali em Nova York encontramos 10. E dois detalhes interessantes, Russo. 6 das 40, 15% são indianas. A mulher indiana está entrando em Hollywood com toda a força. Muito bonitas e tem muito formação artística, porque na Índia tem Bombaim, que se chama Bollywood, que é um dos maiores fabricantes, entre aspas, produtores de filmes do mundo. Mas aqui ninguém diz quem foi a mulher considerada mais bonita do planeta. Diz você, Ana. Eu colei mulher aqui, então mais não posso bonita dizer. do planeta? Beyoncé. Eu não acho. Eu também não acho. É que ela está estabelecendo. Mas é que eu digo assim. Ela é além do ser bonita, né? Ela é que eu acho uma que. entidade. E recentemente E qual eu é o vejo da signo mudança. dela? Virgem. Da mudança editorial que a Só Vogue signo também. é necessária que faça, porque ela vem perdendo muito público por estipular justamente aquele padrão estético impossível. Eu já fui uma das pessoas que comprei a Vogue para me deprimir, porque eu nunca ia ter uma cinturinha, eu nunca ia ter um bracinho, eu nunca ia poder usar aquelas roupas pelos valores, e cada vez mais eles têm que se reinventar para conseguir agregar um público diferente, tanto que hoje as próprias Vogue asiáticas e também indianas, elas são as que mais vendem, porque o público ainda lá é muito influenciado, não por aspectos de beleza, mas por marcas. Esse aspecto é verdade. Entrando na tua carona, uma mulher de 50 anos está entre as 20 das 40 no Nick Campbell. Não fica velha nunca. É verdade. Sempre é uma referência de beleza. Primeiro que ela é referência, ela é belíssima. E ela tem uma coisa, ela é uma mulher negra. E a mulher negra tem uma pele que tu pode passar uma... Sabe, é uma coisa da pele linda, que ela é jovem, até 100 anos. É a vantagem. É maravilhoso. Eu não posso ser pegar morena. nação, eu quero ser negro. Estilo Wesley Snipes, é o símbolo sexual dos Estados Unidos. Né? Tu quer ser símbolo sexual, mas a pele branca é nada a ver. Tá bem, tira a roupa, tem espinha, bababá, Isso é a tua opinião. Mundo, é tu né? que te olha no espelho. Tá bem. Então, só para trazer um dado, que a revista Vogue, ela tá vendendo tão pouco que ela precisa se reinventar, porque a Time, as mulheres estão comprando para ter coaching financeiro e para pensar na questão do lucro. Hoje, que a beleza pouco importa, as pessoas só querem saber de dinheiro. Marcelo, o senhor tá meditabundo de novo hoje. Eu queria dar meus parabéns ao Rodrigo Santoro, que investiu numa carreira internacional. Primeiro, aprendeu inglês. Fala inglês com fluência, inglês sem sotaque. É verdade. E foi para os Estados Unidos, não quis fazer mais contrato com a Globo. E, aliás, o que tem de ator cancelando os contratos com a Rede Globo, não querem mais ficar fixos no elenco da TV Globo. Aí ele fez um filme em Cuba, chamado O Tradutor. Nesse filme, ele é um professor de russo especializado nos meus dois russos favoritos, Tolstói e Dostoiévski, seu Noite Branca, que para mim é um dos maiores contos escritos dentro da literatura russa, como os contos também de Tolstói, eu tenho todos. E
esse filme produzido por Cuba está sendo colocado para tentar pelo menos, ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro em Hollywood o ano que vem. Você vê, um ator brasileiro fazendo um filme como um professor de literatura russa em Cuba, e esse filme vai participar do Oscar para ver se ganha isso. Que coisa impressionante. É muito pouco. Em todo esse horizonte, 250 milhões de brasileiros, só tem um que chega em Hollywood. A Venezuela tem mais ator em Hollywood que o Brasil. México, então, nem se fala. O ator brasileiro é série B no exterior, infelizmente. Mas o problema é o inglês, meu amigo. Talvez pela preguiça. Mas por que também. não aprende inglês? Tem um curso Se acomoda Mas aqui na Rede olha Globo. aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu pensamento e um pouco do meu conhecimento. Nem todo mundo que aprende a falar inglês fala inglês com uma pronúncia de uma forma que possa fazer cinema ou teatro. Não é assim. Tem gente que, até às vezes por dicção, uma série de coisas, fala inglês, mas é um inglês macarrônico, é um inglês agora, o Rodrigo que fica... Santoro não fala muito, também não fala muito no filme. Pra cá, não é a mesma coisa. Ricardo Bach. Eu penso assim e vejo, não é verdade? Você já tentou falar com um paquistanês motorista de táxi em Nova York em inglês? Ah, não, tá aí. Tu também é a coisa pegou... mais parecida com o inglês que a gente conhece. É. Mas tem pior. Pois... Bom, aqueles negros altos... que Nova York não é referência, né? Porque Nova aqueles York negros é a capital do mundo, né? As de pessoas 10 falam. pessoas numa mesa, tu tira um americano. Mas só também porque o Marni comentou do Oscar do filme estrangeiro. A Fernanda Montenegro também está concorrendo a uma vaga no filme estrangeiro sobre justamente um filme que fala sobre a história de duas irmãs. Foram separadas ainda ali perto da década de 50 e tratam a respeito da sociedade da época e da dificuldade de comunicação. Elas acabam se perdendo. Então é muito interessante a gente acompanhar e assistir esses filmes aqui quando passam no nosso cinema. E o Neymar, que há 48 anos, não sabe onde vai jogar. Só um pouquinho. O Marni Barcelos começou a ler os aniversariantes, fez um comentário e vocês pegaram todo o tempo dele. Mas é assim, sabe? Não, mas não é assim, não. Eles estão distraídos. Eu vi que tu já tá ficando verde igual a tua roupa. Todo mundo Chateação. Primeiro aniversariante de hoje, Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, não precisa falar muito nessa mulher extraordinária que larga a sua família para acompanhar Giuseppe Garibaldi, o herói dos dois mundos. Ela segue na aventura, sai de Laguna, depois da criação da República Juliana, lá em Laguna, Juliana, porque era o mês de julho, fracassa. Ela volta para o Rio Grande do Sul, ele recebe de Bento Gonçalves uma boiada, que foi por isso que ele foi revolucionário farroupilha, e depois vai para o Uruguai. Quando chega no Uruguai, os bichos tinham morrido quase tudo, né? Aí ele ficou num miserê lá em Montevidéu e conseguiu uma passagem de navio, ele e a mulher, para ir para a Itália. Lá na Itália ele se consagra como verdadeiro herói da unificação da Itália em sua época. Anita Garibaldi, essa figura histórica, né? Figura histórica. O Santiago Dantas, jornalista brasileiro, que também foi político. E esse aqui, eu não sei se vocês lembram do Bienvenido Granda. Ele foi um grande cantor que inclusive tem um problema sério porque matou a mulher. Matou a mulher porque matou a mulher. Não, traiu, a mulher traiu ele, o Bienvenido Granda, e ele tinha aqueles bigolons, e cantava aquelas músicas cubanas, né? Cubanas, e também viveu no México. Sandra Cavalcante, política brasileira. Sandra Cavalcante foi uma das deputadas mais importantes do antigo estado da Guanabara. O que é o estado da Guanabara? É a cidade do Rio de Janeiro. Era chamada cidade-estado. Depois há uma fusão, na época dos militares, quando o Rio de Janeiro se torna a capital do estado do Rio de Janeiro. Porque antes, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tinha como capital Niterói. Niterói era a capital do Rio de Janeiro. Depois se une e Niterói passa a ser apenas uma cidade do Rio de Janeiro. Aliás, muito bonito, Niterói ali com o Saco de São Francisco. Bom, Nelson Xavier, ator brasileiro, maravilhoso ator brasileiro, recentemente falecido. Essa é outra figura das telenovelas. O William Vac, jornalista brasileiro, completando hoje 67 anos. Ele está na CNN, vai para a CNN. Vai para a CNN. Cracaço, fez aquele comentário infeliz, né, com o microfone aberto, tem que tomar cuidado quando tem microfone, quem está perto do microfone. Fez um comentário infeliz e com aquilo queimou o filme. Outra aniversariante, que eu acho linda, a Cameron Diaz. Essa eu acho também linda. As Panteras. Isso, ela é filha de alemão
com um porto-riquenho, com a porto-riquenha, um alemão. Bah, que mistura, hein? E por isso que ela deu loira, com aqueles olhos azuis, né? Cameron Diaz, que está completando hoje 47 anos de idade. E finalmente, Chicão Tofani, futebolista brasileiro, Tietê. De onde é que é o Tietê? Esse Tietê começou no Vasco, Palmeiras. Mas é gaúcho? Não, ele se tornou hoje um jogador, até uma referência mais pelo nome dele. Virou uma figura folclórica, né? Está no São Paulo, né? Ele começou com o Fernando Diniz, se eu não me engano, em um clube pequeno, se destacou no Campeonato Paulista, foi Palmeiras campeão, agora está no São Paulo. Que está com um grande time, São Paulo. Concluiu, seu Mário Barcelos? Gente, E eu, quando ele falou Anitta e contou a história dele, fiquei preocupado que fosse a nossa Anitta que está separando-se, dona Magda. Aí eu me preocupei. Não, primeiro vamos fazer o seguinte, a tua não era a Anitta, mesma porque a Anitta não é nem minha parente. O Neymar está namorando a Anitta. não, o Neymar já passou. Já. Dona já Anitta passou. estava O casada. Neymar é que tá querendo ir pra Hollywood. Ele foi muito criticado porque ele apareceu em episódios de uma série muito famosa aí como um monge. Um monge que veio de São Eu acho Paulo. o Neymar uma figura. E ele disse que ele não gostava de futebol nem de participou de uma festa. série. Foi o que ele disse na série, são as falas Ele é dele. mentiroso. Não, Na e série. ele publicou uma Ele é foto com a mentiroso. camiseta do Barcelona, mas ainda tá no Paris Saint-Germain. Ele tá negociando. E o Barcelona disse que não vai comprar ele. Disse que não O quer. Neymar é um desastre. E eu não sei se é ele. Bom, mas enfim, fala, Ruth. Não, então só queria dizer que está, enfim, o término do matrimônio da, Não, ainda da não foi nossa confirmado. Anitta. A Anitta nossa confirmou ele não, ele disse da que é só uma nossa, separação. O marido é da- que ela pegou um kit ao Aí contrário, esse- dona Magda. Aí Ela esse- pegou um kit com um marido com 3 filhos pequenos, dona Magda. Tá tentando vender teu peixe pra Anitta, ô, seu Rocha? Se alguém puder mandar os meus vídeos aqui. Não sei se você pedir muito. Alguma generosidade de alguém mandar meus Que vídeos. A maravilha. senhora ainda tem capacidade? Ela tem 25 anos. Seu Mário, o que eu almejo sempre uma expectativa O boa. interior, Às o vezes interior. a vida não me devolve o que eu preciso. Olha, eu vou em te Nova contar York, uma ela coisa. assistiu o Quando vídeo inventaram a barco. dissimulação, o Ruth estava nascendo. Olha aqui a dona Ana já implicando com a Praia do Barco. O que houve? A Anitta em Nova York, que a Anitta- e que a ele com Anitta os não vídeos ia na Praia do querer ir pra Barco. Não, Eu quero- contigo vai. Eu quero só te fazer a pergunta. Colocou o portão já e cerca na Praia do Estamos Barco? encaminhando, estamos em obra. Estamos em obra, dona Magda. Estamos em obra, dona Magda. Não bota nem portão que tá querendo a Anitta. Mas é que a Anitta não sinalizou que vai. Mário Barcelos, o Eugênio Carlos diz que tu deveria ser o ministro da Educação. Se falar bem bonito fosse critério de algo, Chico Buarque e Caetano Veloso seriam os gênios, Mário Barcelos. E o Maicon Riso já está querendo saber, porque a gente saiba das intimidades do Marconi. Porque ele diz assim, manda o Marconi contar do estagiário da chave, pelo amor de Deus. Essa ele tem que contar. Pode não? Contável ou não? Pode. Não, é um desses resultados aí dessa nova forma de educação. Eu trabalhava com RH antes, é departamento administrativo, aquilo que a gente faz na pressa para pagar o boleto. E eu tive um estagiário que eu pedi para ele precisava tirar a cópia de uma chave. Sim. E aí a gente deu o dinheiro do caixa. Que medo, onde é que ele foi? 40 segundos depois ele estava de volta, com 2 folhas na mão. Porque ele ainda Não. foi proativo. Não. Ele tirou 2 cópias. Tirou xerox da chave. Este cidadão... Quando ele disse que pediu cópia, eu digo assim, eu não posso acreditar. Vitorino... E era um dos que reclamava dos direitos, vou botar no pau essa empresa, um analfabeto funcional. Olha, cuidado. Calma, Marconi. Tanto é que ele está aí até hoje nesse mesmo papel, e participa de uma série de manifestações aí. Virou o eleitor perfeito, né, desse pessoal. Sem dúvida. Olha aqui, ó, uma informação, Gustavo Vitorino, que eu acho que a gente não comentou, que vem do Instituto Cultural Floresta, que tem ajudado e tem participado muito, não interessa se tem desconto de imposto, não interessa, tem ajudado muito o governo do estado. Chegaram novos fuzis, aí eles dizem a marca, M15, calibre 556, pode ser? 556. Que doaremos para a Polícia Civil. Ao todo, são 15 peças equipadas com lanterna, mira holográfica e assim por diante. É que a polícia precisa de equipamento, né? Precisa de equipamentos, coletes à prova de bala novos, atualizados já com a tecnologia de mitril, né? Precisa armamento de qualidade, também armamento pesado, porque a marginalidade está cada vez mais bem armada. Mas, acima de tudo, a polícia precisa ser respeitada
respeitada por quem a dirige, ou seja, pelo poder público, no investimento em segurança, e respeitada especialmente pela justiça. Porque eu tenho comigo de que sempre que a justiça solta um bandido que muitas vezes deu trabalho de semanas e meses para a polícia prender, ela está desrespeitando a polícia. Por favor, não vem com esse discurso boboca de que tá na lei, tá aqui, tá ali. Não tá, não. Não tá, não. O Brasil tem mais de 2 milhões de dispositivos legais e grande parte deles colidem. Portanto, os juízes praticamente têm autonomia para fazer o que querem e o que bem entendem com a caneta. Então, sempre que você, magistrado, soltar um bandido, você vai estar matando alguém com a sua caneta. Porque esse vagabundo que vai para a rua não vai pintar cerca, não vai virar cimento em obra, não. Ele vai matar mais um chefe de família, matar mais uma mulher chefe de família, matar uma criança, muitas vezes para roubar um tênis. O próprio Marconi tem um assunto sobre uma prova disso é hoje, justamente, recebeu da justiça o direito de voltar para casa e descansar bem o assassino do menino João Hélio. Assassinado em 2007, arrastado por um carro por 7 quilômetros, no país da bandidolatria, que relativiza crime, relativiza criminoso, que tenta entender o que leva o cada criminoso a ir parar nesse mundo, leva em consideração, inclusive, a integridade desses criminosos, né? Todo um cuidado, como disse o Vitorino, os rapazes foram pegos com toneladas de drogas, chegaram lá como menininhos angelicais, reclamando que foram destratados pelo policial, voltaram para casa. Menino João Hélio, será que dorme em casa alguma outra vez? Será que ele vai ter direito à redução da pena, enterrado a 7 palmos abaixo da terra, como está? Né? E a família, inclusive, está esperando qualquer palavra lá, qualquer manifestação de carinho, mas é que é vítima, né? Pouco importa, não é bandido. Eu respeito muito a manifestação dos meus 2 colegas que me antecederam e até pode impactar muito para quem ouve, mas a gente lamentavelmente está num estado de direito e as pessoas, cada um tem uma função. Um juiz julga, um legislador cria a lei. E um juiz, quando ele solta, ele está cumprindo a lei, ele não está fazendo. E que bom que o juiz não cria a lei, porque senão nós vemos... Isso é o absolutismo. É quando o juiz decide o que ele faz, manda soltar e manda poder prender em função das suas convicções pessoais ou das suas convicções políticas. Ele tem que se ater a um código. Que as nossas leis estão defasadas, que as nossas leis precisam ser aperfeiçoadas e até aumentadas, sobre isso eu acho que há uma unanimidade. Agora, dirigir a crítica aos juízes é a minha resignação. O juiz não pode dizer por conta dele, não vou soltar o assassino do garoto esse? Ele, lógico que pode, aí tem uma instância superior que vai e solta, porque então, o tribunal, porque ele tem que se ater, à lei, Chicão. Não é o assassino, é o fulano de tal. Esse nome tem que estar bem. Me permita contestar e discordar do Ruschel nas 2 afirmativas dele. Primeiro, o judiciário brasileiro há muito tempo está legislando por conta própria. Eles chamam de jurisprudência, julgados, o diabo que o carregue, entortam a própria lei para definir muitas vezes conceitos que eles entendem. Depois da teoria da plausibilidade. E mais, eu entendo que o juiz tem o poder, sim, e a obrigação de preservar a cidadania, não o bandido, o vagabundo, o assassino. A cidadania, leia-se, o respeito à lei. Eu já chamei trocentos criminalistas para discutir comigo na Rádio Pampa a tal de progressão de regime. Eu sempre disse, vou repetir até que alguém me convença. O bandido, ele tem o direito de petição, não de aquisição, porque os pressupostos que estão dispostos no Código Penal, no Código de Processo Penal, são bem claros para a concessão de progressão de regime. E ninguém, até agora, me convenceu ou sequer se dispôs a debater comigo sobre esse tema. Portanto, progressão de regime é uma gigantesca jabuticaba, para quem não sabe, a jabuticaba que só tem no Brasil, é uma fruta que só tem no Brasil, e é uma jabuticaba a progressão de regime, e é um dos principais responsáveis por esse câncer que nós vivemos hoje na segurança pública. Eu imagino que ninguém discuta com o Vitorino exatamente porque nenhum dos juízes concorda com o Vitorino na medida em que todos os juízes no país inteiro agem divergente do que está dizendo o meu colega, mas a oposição dele tem fundamento jurídico, é a opinião dele, então, não me cabe, eu não vou ficar contraditando uma coisa que nós não temos, eu só estou dizendo que os juízes agem todos uniformemente exatamente porque eles têm que se ater à legislação. E aí tem que mudar a legislação. Sobre isso há Magda, não precisa, porque a concessão da progressão de regime, ela tem pressupostos. Conduta,
não ser reiterado, não ter não sei o quê, tá tudo disposto lá no Código Penal, no Código de Processo Penal. Os juízes não olham aquilo. Os juízes não olham aquilo. Ó, crime infamante. Pô, se arrastar uma criança até ela morrer, amarrada no carro, pendurada no carro, não é um crime infamante? E essa Quer dizer, o juiz não leu, que teve o juiz não leu ali, tava ali no documento, o juiz, crime infamante, o juiz não leu? Tem gente que já matou 4 e tá com tornozeleira na rua. Pô, sabe, e isso é conduta penal? Isso é reincidência? Então, assim, não é convenceram os magistrados, os iluministas, os iluministas convenceram de que não, é um direito do apenado, porque não sei o quê. E aí atropelam os pressupostos e soltam vagabundagem, porque hoje 70% a 80% dos crimes violentos que são cometidos na sociedade são cometidos por gente oriunda, gente egressa do sistema prisional, que já foi condenada. Muito bem, ok? Não, eu concordo em absoluto. E eu só complemento que isso que me incomodou nesses últimos anos, com essa mentalidade utópica de, por exemplo, eu não acredito em... como é que se diz? A recuperação de um... Sim. Mas tem o Zezinho e tal. É a exceção que confirma a regra. Assim, eu não posso nivelar por baixo. No meio de 10 criminosos, um larga o crime. Pouco me importa, boa sorte para ele, o restante. Me assusta uma sociedade que leva em consideração a integridade, o bem-estar, ou seja lá o que for, de alguém que optou por quebrar a lei. Optou, ninguém botou um revólver na cabeça de um criminoso para colocá-lo ali no mundo do crime. Há 30 dias atrás, ele chegava ao nosso programa. Vinha com uma missão de participar, de ocupar esta bancada da melhor maneira possível. Vinha com a sua opinião contraditória, pelo menos aos da bancada, mas ao encontro de muitos telespectadores que concordam com ele. Eu tinha dito, o Felipe Conrad, como ele gosta de ser chamado, ele chegou ao final dos seus 30 dias conosco. Na segunda-feira, a Roberta vai estar de volta, estará nessa bancada, mas nós gostaríamos que tu te ausentasse, sabe lá por quanto tempo dessa bancada, né? Está aberta para o teu retorno a qualquer momento. Te dizer que a tua presença foi muito importante para o programa. Primeiro, mostrou a sua capacidade de pluralidade. O teu esforço, a tua garra, a tua maneira de ser e a tua entrega para nós aqui foi muito bacana. Começando pelo momento em que você colocou uma gravata, colocou um terno, e isso demonstra que tu não é tão teimoso assim. Tu até tem jeitinho. E tem muito fair play, nunca ofendeu ninguém. Tem muito fair play, é verdade, é verdade. Então, Felipe, assim, ó... Eu sei que tu continuas na casa, o Felipe vai ficar no esporte, que está vivendo um momento bem excepcional, né? É um momento especial pra gente da Rádio Grenal. Primeiro eu quero agradecer a todos com quem tive essa grande oportunidade de dividir a bancada. Pedir desculpas se por algum momento acabei me exaltando com alguém ou não, mas foi um período de muito crescimento pessoal e crescimento profissional. Agora eu sigo na Rádio Grenal, volto pra reportagem, né? Eu tava como debatedor na Grenal, agora volto pros estádios, porque é momento de Copa do Brasil para a dupla Grenal. A Grenal é uma grande família. É momento de Copa do Brasil. No meio da semana tem Inter e Cruzeiro, Grêmio Atlético Paranaense, o Grêmio forte na Libertadores, o Inter, quem sabe, querendo brigar ainda pelo Campeonato Brasileiro. Então, quero realmente agradecer a todos dessa bancada pela recepção e por todo esse tempo que eu pude passar com vocês, e deixar uma última mensagem de um cara que eu admiro bastante, que é o George Orwell. Ele é o criador da Revolução dos Bichos, jornalista. E ele fez uma frase há muito tempo, que essa frase já deve ter uns 80 anos. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que seja publicado. O resto é publicidade e eu levo isso muito à risca. Legal. E assim, ó, tu somaste muito, tu fosse muito importante para nós aqui do programa, né? E também engrandeceu todo o nosso trabalho. E tu é um guri muito bacana, muito
ele é muito tua. influenciador. Mais um mês eu viro PT. Mas dá. Dona Magda, muito legal, Felipe. Eu não Dá um poderia abraço deixar no de fazer Lacerda. eu não poderia deixar de fazer uma manifestação pro Felipe. Felipe, aprendi em 30 dias, como tu vê, não se precisa muito tempo, a admirar alguém. Fiquei encantado com o teu conhecimento, Mesma coisa. com a tua postura. Como Dona Magda disse, não se concorda com tudo que tu diz. E a elegância, né, Lúcio? Né? Mas vejo um futuro muito grande e tu és aquilo que exatamente que se espera de um jornalista combativo, busca o contraditório e busca sempre a verdade. Sucesso, menino. Muito obrigado. Muito bem. Chegamos, né, ao final de mais uma Atualidades Pampa. Desejando a todos vocês um excelente final de semana. Lembrando que sábado, 19h30, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. São Gabriel, domingo, no Café Colonial, eu estarei aí com vocês. Um beijo, bom final de semana para todos. Até. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.